E voltando então a partir dessa última colocação sua, né? Nós não somos um país monolíngue, o Brasil não é um país monolíngue, ele é um país de uma grande diversidade linguística, né? E tu falavas e falou rapidamente as três primeiras línguas oficializadas, línguas indígenas, tucano, baniwa e engatu, depois pomerano e depois o rondres. E eu ia lhe perguntar isso para ti, ele pedir para você completar esse mapa de línguas oficiais hoje no Brasil e municípios que estão para a gente ter uma visão mais espacial e linguística da Certo. Então, em primeiro lugar, o tucano, o engatu e o baniwa, no extremo noroeste do Brasil aqui, no município do Amazonas. Que foram as três primeiras línguas oficiais. Depois o pomerano, que é a língua mais oficializada do Brasil em termos de município, que ela está oficializada em Domingos Martins, Santa Maria do Jetibá, Laranja da Terra, Pancas e Vila Pavão, no Espírito Santo, e São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, e em vias de oficialização em Estirão do Oeste, em Rondônia, aquele município de Rondônia, Espigão do Oeste, que lá é uma comunidade pomerana. Depois o Hunsrücks, que é oficial em Antônio Carlos, Santa Catarina. O Talian, que é oficial em Serafina Correia, Rio Grande do Sul. O Talian é uma língua de origem, uma língua italiana. O Talian é o Vêneto brasileiro, que se tornou hegemônico entre a imigração italiana no Brasil. O italiano, a imigração foi sobretudo de pessoas do norte da Itália, falantes do Vêneto. O italiano chamado grammaticale, ou a norma florentina, que é o italiano, desapareceu com a repressão e a supressão de toda a escolaridade, de toda a circulação escrita que o governo Vargas fez. O governo Vargas destruiu muitas escolas que ensinavam essas línguas. E finalmente o Guarani também. Não, e depois o alemão. O alemão em Pomerode, o único município que oficializou o alemão padrão, que está dentro da grande colônia Blumenau, que foi a maior área de língua alemã das Américas. Blumenau foi a maior cidade de língua alemã das Américas. E Pomerode é formada por imigrantes pomeranos, mas que perderam o pomerano em Pomerode pelo alemão. Eles chegaram da Alemanha numa diglossia alemão-pomerano, falavam pomerano em casa e alemão na igreja, na escola. Os mesmos que foram para o Espírito Santo, no Espírito Santo perderam o alemão e a diglossia ficou português-pomerano. Os que vieram para Pomerode perderam a diglossia, ficou alemão-português. Isso, Pomerode em Santa Catarina. E finalmente o Guarani. O Guarani, que é uma história muito interessante, que foi oficializado em Paranhos, no Mato Grosso do Sul, uma cidade fronteiriça com o Paraguai, em que a oficialização só foi possível como uma aliança entre os indígenas Guarani, Inhandeva e Caiová, e os paraguaios, que vivem no município. Então foi muito importante isso, porque a lei não podia definir se tratava de oficializar o Guarani indígena ou o Guarani paraguaio. Porque, para ter maioria na Câmara de Vereadores, no município que houve maior oposição contra a oficialização, só foi possível porque houve uma aliança entre os paraguaios que falam Guarani e os Caiová e os Inhandeva, que também falam Guarani, mas são Guaranis diferentes. Tudo bem. Então a lei não define qual Guarani. Né? Joga o problema para o futuro, para a hora que chegar a hora de regulamentar e de implementar com mais vagar a decisão da lei, é que esse problema será tratado. Então esse quadro aponta para um processo social novo que se criou no Brasil. Esse processo é absolutamente original. Não há no mundo iniciativas semelhantes a essa, a não ser pelo seu revés. Por exemplo, nos Estados Unidos há counties que oficializam línguas, mas o objetivo deles é, como o inglês não é oficializado no nível federal nos Estados Unidos, esses counties oficializam o inglês no nível municipal para impedir que a maioria de língua espanhola reivindique qualquer direito. Então é no sentido de fechar, de circunscrever, não de ampliar a diversidade. E veja que esse processo aqui foi criado completamente à revelia do governo federal e dos governos estaduais, como uma atividade genuinamente municipal, que mostra a vantagem do sistema federal, ainda que o nosso sistema federal seja tão apertado, né, seja tão controlado pelo centro,
e mostra a vitalidade política dessas línguas, que são capazes de reivindicar e de criar processos sociais para a cooficialização, de modo que é um processo que continua. E eu vejo que a licenciatura da UFAM foi possível também no atual formato, porque tem uma política linguística clara de promoção destas línguas, a promoção destas línguas, também a promoção das comunidades que as falam. Nós temos um mundo que se torna cada vez mais, que demanda cada vez mais essa pluralidade de línguas como artefatos de produção de saberes, de conhecimentos. Os próprios conglomerados de internet, nesse capitalismo tardio que a gente vive, fomentam esse tipo de comportamento. Por exemplo, a Google funciona em 68 línguas, porque a Google quer captar o lucro que se estabelece no âmbito de cada um desses mercados linguísticos. A Wikipédia funciona em 243 línguas. É o mecanismo mais multilingüe de toda a internet. E sempre aberta a novas línguas, novas comunidades linguísticas vão entrando nesse artefato, que não visa lucro, é uma organização não governamental. De modo que é uma confluência entre as necessidades desse capitalismo tardio, de abertura, de globalização, de contatos com o exterior, e a diminuição da pressão que o Estado-nação faz para a homogeneização linguística, porque isso já é disfuncional para esse capitalismo. Hoje o Brasil tem, por exemplo, um programa chamado Ciências Sem Fronteira. O Ministério da Educação quer mandar 100 mil jovens para o exterior, em especial para os Estados Unidos e Inglaterra, e não encontra jovens que falem outras línguas. E não encontra porque o Brasil passou 100 anos reprimindo as outras comunidades linguísticas. Não tivesse feito isso, o Brasil teria hoje uma vasta quantidade de jovens falando alemão, falando italiano, falando japonês, falando árabe, falando polonês, falando russo, falando espanhol, e poderia interagir no sentido que hoje o governo quer interagir, com muito mais facilidade, como um país como o Paraguai pode fazer. Porque o Paraguai é um país que nunca teve atitudes de repressão à diversidade linguística. Então você chega no Paraguai, você encontra comunidades falando de Plattdeutsch, dos menonitas do Chaco, encontra diversas línguas indígenas, encontra japoneses com as suas escolas até o nível do 2º grau. Em Cidade Leste você encontra uma comunidade chinesa que tem a sua escola Chiang Kai-shek, que tem o currículo de Taiwan, ao lado do currículo paraguaio. Quer dizer, você tem um país que tem recursos linguísticos, no sentido que muitas vezes hoje é demandado pelos próprios estados. Enquanto que o Brasil matou esse recurso, da mesma forma que cortou a metade da Amazônia, cortou a Mata Atlântica, desperdiçou um recurso, só para fazer uma metáfora, né? Também desperdiçou o seu recurso linguístico, o recurso da diversidade, o recurso que essa diversidade traz para a produção de saberes, para a interação, para a conectividade, bem no sentido de como o capitalismo avançado hoje até pensa. Então, pegando essa parte aí, né, você acabou de dizer a importância do reconhecimento dessas outras línguas, dessas outras formas de pensar, a língua não só enquanto uma língua, né, mas a explicitação de uma forma própria de pensar, um sistema de produção de conhecimento específico que produz saberes, né, o reconhecimento desse sistema de produção, e você acabou de dizer ainda há pouco a importância do reconhecimento desse sistema de produção nessa nova etapa, digamos, geopolítica internacional que a gente vive, do reconhecimento de uma nova proposta que não é da uniformização, da unidade, mas do reconhecimento da pluralidade. E só fazendo uma puxada naquilo que toca, puxando o que toca mais diretamente ao nosso interesse, pelo que tu colocas então, esse processo que se desencadeou no Brasil, você usa uma expressão interessante, um processo social, né? É uma tecnologia social, um processo social. E pela tua fala, esse processo foi desencadeado pela iniciativa, pela mobilização indígena dos Altos do Rio Negro. Eu queria que você explorasse um pouco mais isso daí, da importância que teve essa iniciativa dos índios do Alto Rio Negro para o país como um todo, você já falou, e de como que isso passa a influenciar também a proposta de ações nossa enquanto Estado, um Estado que reconhece essa pluralidade para os outros povos. Você acabou de dizer que a licenciatura indígena só pôde se efetivar porque ela parte do reconhecimento dessa política linguística que tem no Alto Rio Negro, né, e atuando em termos lá. Então, qual é a importância disso para o país que se
quer se reconhecer enquanto um país próprio, reconhecer a existência e a eficácia desses sistemas plurais.